Vamos abrir então, você que puder, a palavra de Deus. Seja a Bíblia impressa, seja digitalizada, né? Toda forma vamos abrir as Escrituras. Em Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. Essa é a última mensagem dessa série, Parábolas e Contexto no Evangelho de Lucas. E com apenas uma última parábola, a parábola das minas, que é parecida com a parábola dos talentos em Mateus. E numa outra ocasião voltaremos a ela então. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, você pode então acompanhar a leitura. E contou-lhes também uma parábola, é 9, aí. E disse-lhe também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Os fariseus estando em pé oravam. O fariseu estando em pé orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Nós tivemos uma caminhada gostosa, pelo menos para mim, foi muito edificante poder olhar essas parábolas no Evangelho de Lucas e olhar então o contexto que está em torno dessas parábolas e como que esses contextos, tanto dentro do próprio texto do Evangelho de Lucas, como que as parábolas foram organizadas pelo autor, e também o contexto da época em que as parábolas foram contadas, tentando aproximar o máximo possível da experiência daquelas pessoas que de primeira mão ouviram as parábolas vindas da boca de Jesus, e todo o imaginário, tanto religioso como cultural, que estava na mente daquelas pessoas, o conhecimento que eles possuíam da sua época, a vivência prática e como aquelas parábolas se encaixavam dentro da vivência prática daquelas pessoas, como que aproximarmos disso nos possibilitou uma aplicação melhor, uma compreensão e uma aplicação melhor dessas parábolas às nossas vidas. E hoje também creio que não será diferente, conhecer um pouquinho esse contexto de como essas orações foram feitas, como que ela traz uma nova compreensão, pelo menos uma compreensão mais profunda desta parábola. Geralmente lemos ela um pouco superficialmente e pensamos somente na questão de orgulho, humildade, para a aplicação desta parábola, mas ela tem algo mais profundo para trazer para as nossas vidas e para os nossos corações. Algo importante que eu penso ser interessante a gente observar nessa parábola é observar como que as pessoas se enxergavam na parábola. Claro que a parábola ela é uma história, podemos dizer fictícia, uma história que é inventada, mas tem que fazer sentido para as pessoas que estão ali, uma comparação, é contada uma história dentro da realidade das pessoas e a partir dessa história trazer uma aplicação para a vida dos ouvintes, das pessoas que estão recebendo a parábola. Mas é interessante ao longo da mensagem nós observarmos como que o fariseu se enxergava e como que o fariseu enxergava o publicano. Então, é importante sabermos quem eram os fariseus, quem eram os publicanos, logo falaremos sobre isso. É importante também, interessante a gente observar como que o publicano se enxergava e como ele enxergava o fariseu.
mas o narrador da mensagem, da parábola, né? O contador da história, no caso o Senhor Jesus. E como que o Senhor Jesus enxergava essas personagens, como que o Senhor Jesus enxergava o publicano e como o Senhor Jesus enxergava o fariseu. E fica o nosso desafio aprender a olhar para tudo na vida e para as pessoas para as quais nós nos relacionamos a partir da ótica do Evangelho, a partir da ótica de Jesus. A parábola, ela tem uma introdução. As últimas parábolas narradas por Lucas, todas elas tiveram uma introdução que apontavam para quem a parábola foi contada. Então, a anterior, por exemplo, da semana passada, que foi no começo do capítulo 18, diz que aquela parábola da viúva que foi pedir a ajuda do juiz, enfim, a insistência da viúva, ela foi contada para os discípulos. Esta parábola, ela não só aponta para quem foi contada, mas ela já tem uma conclusão do autor do livro, uma conclusão ou de Lucas, ou da fonte que Lucas pesquisou para poder contar e descrever essa parábola no texto. Ela diz assim, essa parábola ela foi contada para aquelas pessoas que se enxergavam além do que elas eram, as pessoas que confiavam nos seus próprios méritos e se julgavam superior que as outras. Versículo 9 que lemos, diz assim, e disse também esta parábola a uns que, então vai dizer para quem que ele disse a parábola, para uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. É claro que essa aí é uma conclusão do autor. Ele vai narrar a parábola e ele já faz a sua própria conclusão antes de narrar. Essa parábola foi contada para aquelas pessoas que elas confiam nos seus próprios méritos para se achegar a Deus e elas julgam os outros inferiores que elas se acham melhor que as outras pessoas. Isso já acende um alerta para nós antes de lermos a parábola, porque é um grande perigo quando agimos assim. É um grande perigo quando na nossa caminhada, na nossa jornada espiritual, na nossa espiritualidade, nós confiamos nos nossos próprios méritos. Porque quando nós confiamos nos nossos próprios méritos, ou quando a pessoa se acha justa e digna de chegar diante de Deus pelo caminho dos seus próprios méritos, ela está rejeitando o perdão. Ela está declarando que ela não precisa da graça de Deus. Ela está declarando que ela não precisa do sacrifício de Jesus. Ela está declarando que ela não precisa do perdão de Deus, porque ela se garante. Ela está dizendo assim, eu confio nos meus próprios méritos e eu tenho condição de me achegar a Deus pelos meus próprios méritos. Está negando a Cristo, está negando a cruz, talvez não a existência, mas pelo menos de que aquilo faz sentido para a sua vida, de que ela precisa daquilo, está negando a graça de Deus, está recusando o perdão de Deus oferecido por meio de Jesus, por meio da cruz. Essa parábola Jesus contou para as pessoas que rejeitavam o perdão de Deus, confiavam nos seus próprios méritos e se julgava melhor que as outras, que as demais pessoas. É bem pacífico para nós, quando lemos essa parábola, nós entendemos que o texto está se referindo a um culto público, a um momento público de adoração. Seria muito difícil nós imaginarmos que eles subiram para orar no momento da devoção pessoal, individual. E foi uma coincidência eles estarem ali juntos, o publicano e o fariseu. O fariseu, são pessoas pertencentes a uma seita do primeiro século, dentro do judaísmo, que eles eram rigorosos no cumprimento da lei, nos detalhes da lei, e extremamente legalistas. Eles entendiam que eles podiam sim cumprir todas as leis. Esse sentimento de poder cumprir todas as leis
os colocavam num sentimento de superioridade às outras pessoas, de soberba, de arrogância, de desprezo. Então, quando eles olhavam pessoas como publicanos, eles se sentiam extremamente superiores. Os publicanos, eles eram considerados traidores da pátria. Eles eram pessoas, eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, recolhendo os impostos que Roma cobrava de Israel, de Jerusalém, do reino de Judá, onde havia o domínio do Império Romano. Acontecia que havia o imposto determinado por Roma, e Israel era dominado por Roma, fazia parte do Império Romano, e os cobradores de impostos, lhes eram permitido cobrar um pouco a mais, ou bastante a mais, do que de fato era o imposto, e essa parte além ficava com eles. Por isso que eles eram tão desprezíveis na sua comunidade, porque além de fazer parte da opressão romana sobre o povo, eles ainda tiravam vantagem do povo. E eles eram vistos então como ladrões, como corruptos, e tanta resistência a esses publicanos. O que temos diante de nós então é esses dois homens subindo para o culto público, um momento público, um momento dentro do templo onde se ofereciam sacrifícios. Diariamente eram realizados 2 cultos públicos no templo, e eram chamados cultos de expiação, eram cultos expiatórios. Então, nesses cultos era oferecido um sacrifício de um cordeiro, tanto pela manhã, 6 horas da manhã, à tarde, às 3 horas da tarde, eles pegavam um cordeiro, eles imolavam o cordeiro, isso é, sacrificavam o cordeiro, matavam o cordeiro ali sobre o altar, oferecendo esse cordeiro a Deus para expiação do pecado do povo. Então, o cordeiro, ele era imolado, ele era sacrificado ali para que o povo pudesse ter o perdão dos seus pecados. O derramamento do sangue do cordeiro simbolizava então o Messias que viria, e depois vai dizer que Cristo é esse Messias, era para que o povo pudesse ter os seus pecados perdoados. Então o culto, esses cultos expiatórios, eles tinham essa dinâmica. No início do culto, o sacrifício do cordeiro, o cordeiro era sacrificado, era feita a expiação pelo pecado do povo, o pecado do povo então estava perdoado, e após a realização do sacrifício, o sacerdote saía com um incensário, um lugar cheio de incenso, e esse incenso estava queimando e subia então a fumaça, e essa fumaça é o incenso. E quando ele acabava de oferecer o sacrifício, esse sacerdote ia diante do povo com o incensário. E o incenso subindo, a fumaça subindo, era um símbolo para as pessoas que estavam participando do culto, que o caminho entre elas e Deus estava aberto. Não havia mais nenhum impedimento para que essas pessoas pudessem ter um relacionamento com Deus, porque o cordeiro já havia sido sacrificado. O perdão de Deus já estava concedido ao povo. E agora, o pecado do povo, que fazia separação entre o povo e Deus, estava perdoado. Não havia mais nenhum impedimento para que esse povo pudesse adorar e orar e servir a Deus. Então era nesse momento, nesse exato momento em que o sacrifício era feito, o sacerdote ia à frente, o incenso estava subindo, como símbolo de que o caminho para Deus estava aberto, é que as pessoas começavam a fazer as suas orações dentro do templo. Elas então começavam a orar, algumas baixinhas, algumas em voz alta, algumas consigo mesmo, como o texto vai dizer aqui, do fariseu. E elas então começavam a orar, porque agora elas entendiam que elas podiam orar. Elas podiam se achegar a Deus, elas podiam agradecer as vitórias, elas podiam colocar diante de Deus seus novos projetos, elas podiam suplicar pelas suas bênçãos, porque não havia mais nenhum impedimento entre elas e Deus, porque o pecado delas estava perdoado. Na verdade, essas pessoas estavam perdoadas.
Elas podiam chegar até Deus livremente, porque o sacrifício que foi feito foi suficiente para o perdão de seus pecados, e elas começavam a orar. Então, quando Jesus diz que um fariseu e um publicano, eles sobem para orar, é esta a imagem que as pessoas têm em suas mentes, desses cultos expiatórios e desse momento específico em que elas faziam as suas orações no culto, o momento em que elas estavam perdoadas pelo sacrifício que havia sido feito. Mas a oração do fariseu, ela desconsidera o culto. A oração do fariseu, ela desconsidera o sacrifício. O fariseu, ele já sai da sua casa sabendo que ele vai falar para Deus antes mesmo do sacrifício ser realizado. O fariseu não entendia nada do que estava acontecendo ali, porque para ele não precisava daquele sacrifício. E como nós sabemos disso? Pelo conteúdo da sua oração. O conteúdo da sua oração o denuncia. E a sua oração, ela começa agradecendo a Deus por ele não ser igual às outras pessoas. E ele vai dizer assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses ladrões, esses roubadores que estão aqui. Eu não sou como esses corruptos. Eu não sou como esses adúlteros. E eu não sou como esse cobrador de impostos. É bem possível que as pessoas que estavam próximas dele estavam ouvindo isso. E talvez até o próprio cobrador de impostos, embora estivesse longe, saberia do conteúdo desta oração, porque era uma prática da oração dos fariseus. É bem possível também que ele está se referindo ao cobrador de impostos. Obrigado que eu não sou igual a esse, ladrão e corrupto. E aí vocês sabem aquele negócio, deve ser adúltero também, né? Que os publicanos eram corruptos, isso era o mesmo. Mas aí já vinha um julgamento do fariseu, né? Talvez vocês conheçam, né? Aquela enxugadinha no canto da boca. Não queria falar nada não, né? Mas deve ser adúltero também. Eu que não ponho a minha mão no fogo, né? Essa é a oração do fariseu. Ele, acusadora das pessoas que estão em volta dele. Acusadora do publicano que está ali. E aí ele vai expressar então a sua conduta. Ele vai expressar então o seu mérito. Porque eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o meu dízimo de tudo. Esse é o ápice da espiritualidade deste homem. Ele não precisa do sacrifício, ele não precisa do sangue do cordeiro, ele não precisa do sacerdote que, no contexto teológico, antes de Jesus, era o mediador ali para fazer a expiação do pecado por meio do sacrifício, porque ele não precisa do perdão de Deus. Ele confia nos seus próprios méritos. Ele fala assim: eu poderia ter feito a minha oração em qualquer momento, porque eu tenho meus méritos. Eu dou o meu dízimo de tudo. Eu jejuo 2 vezes por semana. E eu não sou igual a essas pessoas que estão aqui à minha volta. Assim é a maneira com que o fariseu se enxerga. Alguém que não precisa da graça de Deus. Alguém que não precisa do sacrifício. É assim que o fariseu enxerga o publicano que está ali. Um ladrão, corrupto, adúltero. E ele agradece a Deus por não ser igual a ele. E aí então Jesus coloca a oração do publicano. E a oração do publicano, ela tem alguns gestos significativos. O texto diz assim, que ele ficou ao longe. Ele não foi nas primeiras fileiras do templo. Ele ficou distante, porque ele não se achava digno de estar ali entre aquelas pessoas. Inclusive, ele não achava digno nem de que aquele sacrifício fosse para ele, porque a oração dele é: Senhor, sê por mim, tenha misericórdia de mim,
tenha perdão de mim, porque eu nem sei se eu sou digno de receber o perdão que esse sacrifício está conferindo às pessoas que estão aqui, porque eu não tenho dignidade nenhuma, porque eu sou um pecador. E ele faz isso batendo no peito, ele bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, que sou um pecador. É interessante que só 2 vezes no Evangelho de Lucas aparece essa expressão bater no peito. E dentro do contexto do Oriente Médio, isso só é feito quando a pessoa está com raiva dela mesma. Ela está com raiva do que está acontecendo. É um gesto que denuncia uma briga com o seu próprio coração. É como se o publicano, o cobrador de impostos, estivesse brigando com o seu próprio coração, dizendo: por que você é tão mal assim? Por que você é tão pecador assim? E é aqui nesse texto, imediatamente após o sacrifício do cordeiro, que o publicano bate no seu coração, brigando com o seu coração, arrependido por ser quem ele era e por fazer o que ele fazia. E a outra vez que aparece essa expressão de alguém batendo no peito é aquele centurião após o sacrifício de Jesus. Quando Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é oferecido em sacrifício por todos nós, o centurião bate no peito, arrependido por participar de tudo aquilo. E ele diz: verdadeiramente sacrificamos, matamos um homem justo, um homem que não merecia morrer. Mais uma vez ele brigando com seu próprio coração por ter a crueldade de participar do sacrifício, da imolação, da execução do Filho de Deus. E ele então está quebrantado diante do sacrifício. Ele está quebrantado diante de Deus. Ele se enxerga como um pecador que precisa desesperadamente da graça e da misericórdia de Deus. Se ele ouviu a oração do fariseu, ele não está se importando com a oração do fariseu, porque ele concorda com ela. Ele diz assim: de fato, eu sou tudo isso que você está dizendo, eu sou um pecador mesmo. E ele vê o fariseu como um homem justo. Ele fala assim: ele tem muito mais santidade que eu. Então é assim que ele enxerga o fariseu, alguém santo. E é assim que ele se enxerga, alguém pecador, que precisa desesperadamente da misericórdia e da graça de Deus. E ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque a única possibilidade de eu ter um relacionamento contigo, a única possibilidade de eu ter esse caminho aberto para falar com o Senhor é o seu perdão. É esse sacrifício, esse sangue que está derramado valer para perdoar os meus pecados. Porque pelos meus próprios méritos, eu não tenho condição alguma de me tornar um seguidor do Senhor, de me tornar um discípulo do Senhor. E então nós podemos concluir que é assim, desta maneira, que o contador da história enxerga esses homens. Ele enxerga o fariseu como alguém que está rejeitando o perdão de Deus, porque confia nos seus próprios méritos. Não precisa lembrar que o contador de história é o próprio Jesus. É assim que Jesus enxerga as pessoas que confiam em si mesmo, nos seus méritos. Alguém que está recusando o perdão de Deus para se relacionar com Ele. E como que Jesus enxerga o publicano? Alguém que se humilha, alguém com o coração quebrantado. O salmista já vai dizer que um coração quebrantado e contrito, lá no Salmo 51, não desprezará o Senhor. Ele enxerga alguém arrependido, alguém que se reconhece falho e que precisa do sacrifício, que precisa da graça, que precisa do perdão. E aí, então, o contador da história, o Senhor Jesus, o contador da parábola, ele vai dizer assim: o publicano, desceu do culto perdoado, desceu do culto justificado, desceu do culto como o caminho aberto para se relacionar com Deus, porque se reconheceu falho e pecador e se reconheceu necessitado da graça e do perdão de Deus.
E esse seu arrependimento, essa sua contrição, o levou numa condição de receber esse perdão e essa graça de Deus. Ele desce, então, perdoado. O fariseu, ele desce tão vazio como subiu. Ele subiu vazio porque subiu cheio de si mesmo. E qualquer coisa que você enchê-la com ela mesma, ela vai continuar do jeito que estava, vazia. E ele desceu ainda mais cheio de si mesmo. Não entendeu o sentido do culto. Não entendeu o sentido do perdão. Não entendeu o sentido da graça. Não entendeu o sentido do sacrifício. Ele apresentava os seus próprios méritos para se relacionar com Deus. Enquanto o pecador, o publicano, ele reconhece-se falho e desce justificado por Deus. E ele vai dizer então, os humilhados serão exaltados. Porque somente Deus pode exaltar alguém. O que exalta alguém é o perdão, é a graça, é a misericórdia, é a restauração. Essa exaltação que Jesus está dizendo, não tem nada a ver com holofotes, não tem nada a ver com status, não tem nada a ver com glamour, não tem nada a ver com posição, seja eclesiástica, seja de que tipo de relação for. O que Jesus está dizendo é estar em comunhão com Deus. Essa pessoa que se humilhou diante de Deus e reconheceu o pecador, ela recebeu a justificação dos seus pecados. A parábola é um prenúncio do que aconteceria, da vinda de Jesus. Com a parábola anterior, dissemos, está às portas do sacrifício de Jesus. A parábola é um desafio para nós de como nós enxergamos as outras pessoas. E quando paramos para pensar nisso, como somos pegos no flagra, julgando as pessoas. Julgando as pessoas que são religiosas, julgando as pessoas que não são religiosas. E aí pensamos, essas pessoas que querem estar sempre cumprindo as suas tradições, será que estão adorando a Deus mesmo? Ou nós falamos daquelas pessoas que não têm nenhum tipo de busca religiosa. Essas pessoas, graças a Deus que eu não sou igual a elas. Nós estamos sempre pegos no flagra de sermos igual ao fariseu. Porque qual era o problema do fariseu? É ele ser a referência. Ele está no centro das atenções. Ele achar que ele é o único correto no mundo. Ele entender que ele não precisava do perdão e da graça de Deus. Essa parábola, ela não só coloca aquelas pessoas no lugar delas, ela nos coloca no nosso lugar. Ela nos faz entender que nós só podemos estar aqui esta noite, você na sua casa cultuando a Deus, por causa do sacrifício de Jesus. Não é o meu mérito. Não é eu não ser ladrão, corrupto, adúltero. Não é eu jejuar ou dar o dízimo. Não é eu frequentar a igreja, não é eu ter uma posição eclesiástica. Não é nada disso que abre o meu caminho para com Deus. O que abre o meu caminho para com Deus é o sangue de Jesus derramado na cruz. É Jesus que nos reconcilia com Deus. E quando nós entendemos que é o nosso mérito que nos coloca numa condição de adoradores a Deus, então nós perdemos todo o sentido das Escrituras, do Evangelho, do culto. O culto é uma adoração ao Cristo crucificado, ao Cordeiro sacrificado, ao Cordeiro de Deus que foi derramado o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. O culto é uma adoração ao Cristo ressurreto, que venceu a morte e abriu o caminho para que nós pudéssemos glorificar e exaltar a Deus. A parábola é uma chamada para todos nós, para entender de fato quem somos. A parábola é um convite para também batermos no nosso peito e brigarmos com nós mesmos e recebermos a misericórdia e a graça de Deus. Eu penso que toda vez que Cristo se manifesta a nós, de alguma maneira, e o Espírito Santo nos coloca novamente diante da cruz, e Ele sabe fazer isso em momentos específicos de nossas vidas, nós precisamos bater no nosso peito,
porque estamos diante do sacrifício de um inocente e que levou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas dores e abriu o caminho. E nós podemos então estar diante do incenso e percebendo que o nosso caminho a Deus foi aberto. E agora podemos adorá-lo, podemos glorificá-lo, podemos orar, podemos interceder, podemos apresentar as nossas crises, os nossos sonhos, nossos projetos, as nossas famílias, enfim, tudo que envolve a nossa vida diante de Deus por meio da oração, porque o acesso está aberto. A grande questão que dificilmente nós percebemos é o que abre o nosso caminho para com Deus, não é os nossos pecados terem sido perdoados. O que abre o nosso caminho para com Deus é nós termos sido perdoados. É uma personalização do pecado em nós. Nós podemos adorar a Deus não porque o meu pecado foi perdoado, mas porque eu fui perdoado por Deus. E perdoado por Deus, podemos adorá-lo. Perdoado por Deus, podemos contemplar sua beleza. Perdoado por Deus, podemos orar. Perdoado por Deus, podemos nos relacionar com Ele. E aprender a cada dia, como a Roseli disse aqui, a sermos transformados por esse poder. E nunca mais ser o mesmo. Nunca mais ser o mesmo é todo dia experimentar a transformação que o Espírito Santo opera em nós. Hoje sou diferente de ontem. Amanhã, diferente de hoje. Depois de amanhã, diferente de novo. Cada dia é mais parecido com o nosso Senhor. Isso só é possível porque vivemos diante do sacrifício de Jesus, que tira todo o pecado do mundo. Quero orar com você agora. E gostaria que você agradecesse a Deus, porque você é perdoado. Porque Jesus morreu na cruz por você. E você pode orar. Não só porque o que você mentiu foi perdoado. O que você fez foi perdoado. Mas porque você é uma pessoa perdoada por Deus. E nada vai mudar isso. Porque o sacrifício de Jesus é suficiente. Uma vez feito para perdoar toda a humanidade. Para perdoar toda a nossa história, para nos perdoar e nos colocar numa nova dimensão, com um caminho aberto para a nossa relação com Deus. Vamos orar? Obrigado a Deus, porque somos pessoas perdoadas pelo sangue de Jesus. Obrigado a Deus, porque não apenas os nossos gestos que são perdoados, nós somos pessoas perdoadas pelo sangue de Jesus. Nós confessamos aqui diante do Senhor, ó Pai, que como aquele publicano fez, tem misericórdia de nós, ser propício a nós, ó Deus, ser pela gente, porque nós não temos condição nenhuma, Pai, de nos relacionarmos com o Senhor, haja vista somos pecadores, mas ó Deus, nós confiamos completamente no sacrifício de Jesus, que perdoou os nossos pecados. Sabemos, ó Deus, somos perdoados pela Tua graça, não pelos nossos méritos. Então recebe o nosso culto, recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, as nossas vidas, ó Deus, como uma expressão de gratidão a Ti, pelo Teu perdão, pela Tua graça. Pai querido, eu quero estender essa oração às pessoas que ainda não sabem ser perdoadas, que são perdoadas. Talvez que não compreendem que são perdoados, que nesta noite, ó Deus, possam compreender a dimensão do sacrifício de Jesus e entender ser perdoada pelo seu sacrifício, possam acolher e receber esse sacrifício para si e desfrutar do perdão, não só dos seus pecados, mas do perdão que é conferido a elas, e elas possam começar essa caminhada maravilhosa de comunhão contigo, pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus. Obrigado por tudo isso, no nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor com mais uma canção, antes de encerrarmos esse culto. Que o Senhor abençoe sua vida e te dê uma semana na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.